Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentar as escolas de condução unidas, que penso que já nos estão a ouvir por videoconferência, a ouvir e a ver, julgo eu. Queria também, naturalmente, cumprimentá-los, dar-lhes as boas-vindas aos nossos trabalhos por esta via, que é uma via, como compreenderemos todos, ainda de exceção, atendendo às circunstâncias que ainda atravessamos, mas que não prejudica naturalmente os nossos trabalhos e que não prejudica nem a mensagem que nos quererão fazer passar, nem naturalmente aquilo que é o trabalho parlamentar dos respectivos grupos parlamentares. Pelo que eu informaria desde já que o nosso regimento prevê uma intervenção inicial de 10 minutos para a entidade ouvida, neste caso Escolas de Condução Unidas, depois 3 minutos por cada grupo parlamentar que queira usar a palavra e depois mais 10 minutos para responder às questões colocadas e, eventualmente, aprofundar mais alguma questão que assim entendam. Portanto, 10 minutos finais à entidade ouvida, às Escolas de Condução Unidas. Assim sendo, a Sra. Deputada Isabel Pires está-me a pedir palavra. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas também para cumprimentar os representantes das Escolas de Conduções Unidas e apenas para informar que, por motivos de outra reunião, ouvirei a vossa intervenção inicial, mas depois terei que me ausentar e depois ouvirei o restante da audição por vídeo que estará disponível, mas apenas para deixar essa informação. Já reunimos enquanto grupo parlamentar, mas de qualquer forma não queria deixar de colocar essa informação. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Assim sendo, estava eu a dizer que darei a palavra aos senhores representantes das Escolas de Condução Unidas. Penso que será o Sr. Rui Ferreira a usar a palavra. Não sei se me está a ouvir, julgo que sim. Não estamos a ouvir. Tem de ativar o som. Já liguei, já ativei. Muito bem, Boa tarde, estamos a ouvir. Eu não sei se me ouviu, peço desculpa, eu não sei se me ouviu inicialmente, ouviu? Ouvi perfeitamente. Muito bem. Pronto, então tem 10 minutos para esta intervenção inicial, nós estamos a vê-lo e a ouvi-lo bem. Mais uma vez cumprimentá-lo-ia, bem como a todos aqueles que o acompanham nesta nossa reunião, dando-lhe as boas-vindas e dando-lhe desde já a palavra para os tais 10 minutos iniciais. Faz favor. Muito obrigado. Se quiser, desculpe, só uma parte, peço desculpa. Eu tenho a informação que vai querer repartir a intervenção inicial com outro colega. Vou querer repartir e vou ter que me ausentar porque vou ter que fazer exames. Muito bem. Vou só fazer uma nota introdutória de alguns pontos. Primeiro de tudo, apresentar o grupo no sentido de que este grupo foi quase que de geração espontânea, dadas as necessidades que nós estamos todos a atravessar, o nosso país, a nossa sociedade e este setor em particular. Não sei se estão a fazer ouvir bem. Estão a ouvir bem? Estamos a ouvir bem, estamos a ouvir bem. Ótimo. Nesse sentido, nós, não estando aqui para fazer parte do problema, mas tentando sim ajudar e o mais que conseguimos e fazer parte da solução, não querendo apontar o dedo a ninguém, nem ver se há falhas ou se há coisas a melhorar, é lógico que há em todo lado. O nosso objetivo fundamental é ajudar o setor do ensino da condução a tentar sobreviver à crise que todos estamos a atravessar, com alguns pontos que passamos a mencionar. Vou seguir a lista, a ordem que está na lista, porque vou ficar só com alguns pontos para mim, os meus colegas irão complementar com os restantes, porque vou ter que me ausentar, como já disse. Então eu iria para o ponto número 1, onde é nosso propósito criar aqui, com este caderno de encargos, uma forma diferente de que o ensino da condução seja interpretado na nossa sociedade, porque quer queiramos ou não, hoje em dia, tirar uma carta de condução tornou-se de alguma forma um bocado banalizada. Não queríamos com isso que este setor ficasse ainda mais descredibilizado. E temendo que tempos que isso levassem a atitudes e a ações desesperantes, nós queríamos criar aqui algumas regras que seriam de bom tom que, se fossem aceites, fossem aplicadas.
portanto, nomeadamente a questão de não fazer com que este ensino, o bem que nós transacionamos, que é a carta de condução, fosse encarada como algo que pudesse haver campanhas, saltos, promoções e por aí fora. No que diz tecnicamente à questão de veículos, dotar as escolas com mais valências, por exemplo, em grupos de escolas, que é o ponto a seguir, criar a possibilidade que já existe neste momento em relação à legislação, que os pesados consigam ser partilhados, fazer com que os restantes veículos o possam fazer sem que haja mais um veículo por cada escola. Em termos de propostas de encaixe de rendimentos, portanto, criar aqui algumas hipóteses que as tesourarias das escolas pudessem angariar mais alguma coisa, como, por exemplo, a formação de condutores, ou seja, o regime de carta por pontos que nós temos neste momento, que só as entidades formadoras estão dotadas dessa possibilidade, alargar esta hipótese para que todas as escolas a nível nacional o possam fazer, e, ao mesmo tempo, em termos de reciclagem, aplicar também nas formações no ato da renovação da carta. Isto é, ou seja, uma pessoa que tirou a carta há 30 anos, não basta ser um processo administrativo, ou seja, fazer com que essas pessoas frequentem uma ação de formação de 16 horas, por forma a estarem mais atualizadas desde a legislação, às hipóteses de mercado em termos de veículos automóveis, que podem, de alguma forma, ser um entrave para que a segurança rodoviária seja posta em causa. Em termos de mais encaixe, temos também a organização da circulação rodoviária. Aí, a Escola de Condução, enquanto entidade de que, por norma, está num conselho, uma nos pequenos meios e uma variadas nos meios mais marcados da população, fazer com que a Escola de Condução seja parte integrante deste órgão municipal, que consiga fazer uma gestão mais segura e controlada do que temos no nosso tráfego. Relativamente ao ensino oficial, era a nossa pretensão que as escolas de condução, na parte que está relacionada com a educação para a cidadania, fosse ela o elo de ligação, porque temos a parte prática, temos os formadores, e trabalhar em parceria com as escolas do concelho, no sentido de fazer uma interação mais ativa e agarrando as populações mais jovens, imbuindo-lhes este espírito de organização e de respeito pela circulação rodoviária. Só para terminar, da minha parte, ia para o ponto 5, que era, em termos de desenvolvimento da atividade, nós deveríamos, e pegando no que eu disse inicialmente, nós deveríamos ter aqui nas escolas de condução, como existe já em alguns comércios, algo que distinguisse as boas práticas de funcionamento dos estabelecimentos. Isto é, nós, por exemplo, se me permitem o termo de comparação, nós temos os restaurantes que são distinguidos, na sua excelência, pela estrela Michelin. Aqui, o que é que nós queremos? É lógico que as escolas estão a trabalhar, estão bem controladas pelo IMT. O objetivo era dotar e premiar pelas melhores práticas. Ou seja, criar condições de que a própria sociedade começasse a interpretar os sinais de qualidade nos estabelecimentos. Por exemplo, dotando, por exemplo, como é o caso da estrela Michelin, à entrada do estabelecimento, e que o cliente, quando lá chegasse, percebesse que estamos perante um estabelecimento que corresponde às expectativas daquele grau de qualidade. Se seguirmos para a indústria, sempre que tem as normas ISO 9000 e por aí fora, que tem que respeitar, elas têm uma checklist que têm que respeitar, porque é mais do que ter só a produção, têm que respeitar os critérios de qualidade. Era esses critérios que nós deveríamos aplicar, melhorando desta forma a imagem que o setor tem na sociedade
e melhorando desta forma mesmo os fornecimentos de serviços aos nossos clientes. Aí o objetivo de criar um caderno de encargos, de procedimentos claros, em que uma escola era supostamente auditada e teria que responder àqueles critérios para assim lhe ser atribuído ou não o caráter de qualidade esperado. Futuramente, pronto, fica aqui mais do que ideia, que era a criação de uma equipa multidisciplinar com representantes de várias regiões do nosso país, porque quer queiramos ou não, nós somos um país não muito grande, mas temos diversidades diferentes de ponto para ponto das regiões, juntamente com o nosso instituto que nos organiza e que nos rege, IMT, criando normas que fossem facilmente perceptíveis. E eu não posso deixar de lembrar, infelizmente, 2 jovens que perderam a vida nestes últimos 2 dias, 2 agentes da Brigada de Trânsito, porque foram abalroados por um carro. Isto é um dos muitos, infelizmente, muitos exemplos que nós temos na nossa sociedade, em que jovens promissores perdem a oportunidade de estar connosco. Uns por descontrole dos próprios, outros porque alguém tratou disso. Termino aqui a minha apresentação e pronto, deixo aos meus colegas. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade. Vou ter que me ausentar, como disse, e obrigado por tudo. E se precisarem de alguma coisa, estarei ao dispor para mais algo que possam precisar. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Em nome de todos os grupos parlamentares, em nome da Comissão, os contributos que nos trouxe. Eu vou passar a palavra, não sei a quem, não fui informado quem é que irá usar da palavra. É a Catarina. Catarina Cruz, é isso? Exatamente. Muito bem. Obrigado por tudo. Então, caro Rui Ferreira, boa sorte, bom trabalho. Já percebi que vai trabalhar e vai fazer exames. Boa sorte, bom trabalho e que esta situação que atravessamos se recomponha o mais rapidamente possível também para vós. Muito obrigado. Muito obrigado. Catarina Cruz, por favor. Estamos a vê-la. Conseguem ver? Catarina Cruz e Vítor Rodrigues, certo? Sim, sim. Muito boa tarde. Olha, Boa tarde a todos. Boa tarde. Antes de lhe dar a palavra, deixe-me só informar, por favor, que temos 10 minutos para a intervenção inicial, estamos quase nos 9, eu parei o cronómetro, pelo que eu apelava à capacidade de síntese e à objetividade da sua participação, está bem? Muito obrigado, faz favor. Ok. Portanto, o ponto que vou referir aqui é para fazer face a uma eventual pandemia Covid, enquanto durar esta situação que está a afetar todos os ramos de atividade, sem prejuízo das medidas de segurança já adotadas. Gostávamos que os candidatos com formação teórica que já está terminada pudessem fazer os seus exames de código, evitar que fiquem parados à espera parados no processo, que nos fosse permitido dar aulas teóricas, aulas de código à distância através de plataformas que temos disponíveis, como a Zoom, a TeamLink, de forma a que elas possam ser contabilizadas para a formação mínima obrigatória e ainda reduzir ou até eliminar as aulas práticas que são obrigatórias para que o candidato seja proposto a exame, de modo a que, apesar da importância da simultaneidade, o candidato não pode progredir na formação teórica enquanto estiver à espera, digamos assim, da componente prática. Pronto, basicamente era isto que eu queria salientar. Eu aproveitava a palavra, se me permitem, então, para rapidamente fazer aqui abordagem ao ponto 4, um outro assunto em relação ao desenvolvimento de recursos humanos nas empresas, nas escolas de condução. As empresas são feitas pelos funcionários, quanto mais qualificados e desenvolvidos estiverem seus funcionários, melhor é o desempenho das escolas de condução de qualquer empresa. Assim, atualmente, o instrutor está obrigado a uma atualização a cada 5 anos,
que tem um custo que deverá ser suportado pelo mesmo, apesar de já investir na sua carreira profissional, na obtenção de categorias, averbamentos por aí fora. O que nós propunhamos era que esta atualização do instrutor deixasse de ser suportada pelo próprio instrutor. É um esforço financeiro e o seu salário muitas vezes não acompanha aquilo que deveria acompanhar em relação ao mercado de trabalho e ao mercado do setor. E então a gente propunha que aquelas horas anuais que as empresas devem disponibilizar aos seus funcionários pudessem ser utilizadas ao longo de 5 anos de forma continuada para proporcionar a cargo da própria empresa então essa formação de forma a atualizar o instrutor. Em vez do instrutor estar parado em atualização e esperar 5 anos depois para fazer uma atualização, tem um processo contínuo ao longo desses 5 anos, já que as empresas têm que facultar essas horas de formação. E esta formação que incidisse principalmente na atualização legislativa, que as leis estão sempre a mudar, tivesse também uma componente pedagógica, que é importante, e tivesse também uma abordagem na área comportamental, a nível de motivação, gestão de conflitos que muitas vezes surgem, e mesmo, quem sabe, até a nível de gestão de recursos, sejam financeiros, sejam recursos humanos, dentro de cada empresa. Pronto, fica também este ponto para a gente se debruçar e pensar em relação à evolução e ao desenvolvimento de recursos humanos numa escola de condução. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Passo a palavra. Muito obrigado. Ainda há mais alguém para falar? Ora, muito boa tarde. Exatamente, não sei se ainda tenho tempo, mas gostaria só de falar aqui relativamente... Já ultrapassou portanto, a toda quem está a falar? Quem está a falar, por favor? E a Luísa Rodrigues. Heloísa Rodrigues, é isso? Exatamente, boa Bem, tarde. agora estamos a vê-la e ouvi-la. Já ultrapassaram o tempo, mas eu dou-lhe Obrigada. a palavra e pedia-lhe capacidade de É síntese. Faz favor. só mesmo, é muito rápido. Pronto, só para falar relativamente, o nosso setor já tem vindo a sofrer bastante ao longo dos anos, mas agora com esta situação do Covid, como tantas outras empresas, tem sido bastante complicado. Então, para tentar minimizar isso e termos uma retoma um bocadinho mais folgada para nós, instituição, se fosse possível passar relativamente às regalias fiscais, relativamente ao IUC das viaturas da atividade da instrução, que neste momento pagamos como qualquer outro utilizador. Se não for pelo menos a eliminação, redução em 50% de caráter temporário, por exemplo, durante 3 anos, para permitir que as escolas de condução possam efetivamente levantar novamente cabeça. Relativamente ao IVA dos combustíveis, neste momento nós deduzimos o IVA do combustível do gasóleo, que não é na totalidade. No entanto, acabamos por não ter incentivos a ter veículos com energias renováveis ou energias mais limpas, o caso da gasolina, por exemplo, relativamente ao gasóleo, porque nós continuamos a não poder deduzir o IVA da gasolina. Não podemos ter acesso a veículos, por exemplo, elétricos, porque a caixa automática não permite que o condutor, portanto o candidato de condução, vai ficar sempre restrito à caixa automática. Portanto, toda essa parte da legislação poder ser minimamente alterada para que possamos uma abrangência mais interessante e para a sociedade em geral. Relativamente, por exemplo, ao custo, e vou falar muito rápido, vou falar em nome dos meus colegas, que o tempo está a apertar, relativamente ao custo da carta de condução. Se falarmos há uns anos atrás, em 1992, a carta de condução rondava os 85 contos, mais ou menos 425 euros, que o ordenado mínimo na época era cerca de 200 euros, portanto era cerca de 40 contos. O que vemos é que a carta de condução não acompanhou a evolução do ordenado mínimo nacional e que neste momento a carta de condução ronda em média os 475 euros em média, e o nosso ordenado base, portanto aqui nacional, aqui em Portugal, está nos 635 euros. Portanto, o que leva a que esse acompanhamento não existiu. E também ajudar a nossa instituição IMT, que tanto tem feito e que infelizmente mais não lhes podemos exigir, não é? Que é uma legislação mais apertada, porque nós não podemos vender um bem ou publicitar um bem cujo custo
superior ao valor que nós acabamos por cobrar ao candidato. Ou seja, se nós temos um custo para a carta de condução, em média, é comportável praticar ou cobrar ao candidato um valor inferior a isso, não é? E relativamente depois poder legislar também de forma a que, uma vez que a carta de condução não é de todo um bem em fim de linha ou uma campanha inicial ou um bem que saiu nova coleção, como estamos a falar, por exemplo, das roupas, não seja permitido campanhas, soluções, bem que permite, ou pelo menos é isso que se tenta, que seja um bem de formação, de qualidade e que possamos ajudar ao máximo assim em Portugal. E se nós não podemos formar um candidato com qualidade que é devida, depois acaba por se refletir, infelizmente, em todos os dados de sinistralidade que vamos vendo ao longo do ano. E, assim, muito sucintamente, tenho dito. Muito obrigada. Muito obrigado também pelos contributos que nos trouxe. Não sei se há mais alguém que queira usar a palavra das escolas de condução. Penso que não. Eu vou dar então... Não há, não? Sim. Estou eu. Então quem é? Meu nome é Alexandre Braga. Muito bem. Olha, Alexandre, eu vou-lhe dar a palavra. Já ultrapassaram largamente o vosso tempo. Eu peço desculpa, os tempos são o que são. Nós temos compromissos já a seguir também e, portanto, eu vou-lhe dar a palavra, mas vou-lhe pedir para ser mesmo muito, muito objetivo e sintético para depois dar a palavra também aos grupos parlamentares, está bem? Faz eu agradeço a vossa disponibilidade, agradeço o tempo que estão aqui a ter connosco, mas eu vou ser muito rápido. Eu só vou completar aqui um bocadinho o que a Heloísa disse, tá? Porque isto é que é mesmo assim. O problema desta situação é que nós temos um preço para a carta muito disparo desde o norte ao sul do país. Encontramos escolas de condução com vários preços da carta de condução. Ora, a carta de condução, quando é legislada, é para todas as escolas de condução, não é só para algumas, é para todas. O problema todo que nós tentamos e estamos a tentar, e vamos ver se a gente consegue, é que haja um valor fixo, está a entender, para a carta de condução, que seja de norte a sul, porque é bom para o aluno, é bom para a escola e também é bom para o instrutor. Como devem saber, o instrutor tem, isto é uma profissão rápida, de risco rápido, está a entender? E o que é que acontece? Com o ordenado que ele tem neste momento, que de tabela são 783 euros, não tem para o futuro da sua vida ou no fim da sua vida algum elance, está a entender? Alguma vida que lhe possa facilitar. É isto que a gente está a pedir, porque tente ver se é possível um valor mínimo também da carta de condução. Além do mais, também já agora, só para dar aqui um achegazinho, estamos para que vocês possam falar, possam ver o que é que está a passar no IMT, porque as escolas de condução estão sem exames, não funcionam desde 16 de maio, desde o desconfinamento. É só. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou dar agora a palavra aos grupos parlamentares e lembrava que ainda tem mais 10 minutos no fim para responderem ou esclarecerem mais algumas das questões que nos têm trazido. Portanto, começa o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, cumprimentar também os intervenientes das Escolas de Condução Unidas e dizer-lhes que, em primeiro lugar, a nossa compreensão pelas dificuldades do momento e também pelas dificuldades que o setor atravessa há alguns anos, em especial porque o número de jovens que hoje disponibiliza para tirar a carta de condução já não é aquele que era há uns anos atrás e, portanto, isso depois reflete-se, como é óbvio, na vossa atividade. Creio que algumas das dificuldades do momento do Covid puderam ser minoradas com alguns apoios que o Governo e a Assembleia Municipal
disponibilizou para as empresas e que depois, com certeza, que devem ter aproveitado, mas que são manifestamente insuficientes para as dificuldades do setor, como outros setores, dada a situação que o país atravessa. Depois, o segundo apontamento é de congratulação pela vossa postura de quererem fazer parte da solução e não serem mais um problema. Portanto, nós registro e transmitirei à direção da bancada parlamentar essa vossa postura que muito dignifica o setor. Em relação às propostas, eu não posso falar em nome do PSD, que transmitirei, aliás, a bancada já conhece algumas das vossas preocupações, por documento que nos fizeram questão de enviar, mas, pessoalmente, há algumas das propostas que creio que serão difíceis de levar à prática. Por exemplo, fazerem parte dos Conselhos Municipais de Educação, não creio que seja fácil. Com toda a transparência e lisura, mexer nos IUCs, dado que o imposto municipal, a Assembleia Municipal, o Governo, tinha que ter a Associação Nacional de Municípios no meio, não é fácil, porque também temos o mesmo problema com os circos, com os carrosséis, todas as atividades que estão paradas com esta crise, também vieram todas solicitar alterações de IUC e creio que não é fácil, mas nada impede que isso possa acontecer. Em relação, vejo com melhores olhos a possibilidade ou a necessidade, pelo menos, de efetuarmos alguns cursos, algumas aulas de reciclagem em função dos anos de carta. Eu acho que sim, já se fala nisso há alguns anos. Logo mais 16 horas, talvez são 2 dias, talvez seja um bocadinho demais. Mas uma ressalva, alguns de nós, não sei se já tiveram a infelicidade de ter que realizar aquele curso de psicologia ao sábado, aqueles 2 sábados, são 16 horas, quando tem a carta em risco. Eu pessoalmente substituiria as aulas de psicologia por 16 horas de condução ativa, que eram muito mais simpáticas, mas é uma parte que vos deixo. Mas creio que sim, sobretudo os acidentes que temos tido, alguns de grande gravidade, como o que relatou, mas não só, temos tido ao longo entradas em contramão em autoestradas por pessoas já de uma certa idade, que têm sido recorrentes. Creio que poderá haver aqui algum caminho para se fazer nesta matéria e, como é óbvio, transmitirei as vossas preocupações ao Grupo Parlamentar. Muito obrigado pela vossa participação e por nos terem disponibilizado todas estas informações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cristina Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor, 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentava todos os envolvidos realmente nesta Associação das Escolas de Conduções Unidas e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também deixar-vos aqui uma palavra de reforço positivo pela vossa proatividade, no sentido de terem uma responsabilidade acrescida sobre a defesa do setor e, no fundo, também com a mensagem de quererem realmente fazer parte daquilo que é a decisão, de uma boa decisão para o setor, em conjunto com a parte política. De todas as propostas que realmente que vocês elencaram, sobretudo aquelas que estão mais agora viradas para a questão da fase difícil que vivemos, também ser solidária com vocês e dizer-lhes que, de nossa parte, iremos realmente ver com rigor, não só pelas questões também de conseguirem terem tudo aquilo que são as indicações e as medidas da Direção-Geral de Saúde, mas também algumas medidas que vocês estão a cautelar no sentido de, economicamente, criar alguma sustentabilidade do setor. Não consigo dar aqui uma resposta de momento, mas claro que farei chegar ao meu grupo parlamentar e iremos ver com rigor as vossas propostas. Em terceiro lugar, também gostava de falar um pouco sobre a vossa preocupação da evolução da formação dos recursos humanos. É muito importante e é como dizem, as empresas são feitas pelas pessoas que lá trabalham e é com bom agrado também que apontei realmente todas aquelas sugestões que deram e dou-vos os parabéns por fazerem aquilo que é realmente o mais importante. As empresas começam pelas pessoas, são para as pessoas, mas começam pelas pessoas. Por isso, é com bons olhos que vejo realmente essas vossas pretensões. Em quarto lugar, eu gostaria de perguntar em relação aos critérios dos tais selo de qualidade, ou seja, é importante realmente a certificação,
A criação do caderno de procedimentos e da formação da equipa multidisciplinar também é muito interessante, mas quais seriam os critérios para vocês terem esse selo? Ou seja, o número de sinistros, por exemplo, ao longo do tempo dos encartados, seria um critério positivo para vocês, ou teria a ver apenas com as condições das aulas, ou algum relatório que pudesse ser efetuado, ou algum questionário que os próprios utentes preenchessem? Gostaria que também referissem um pouco mais a este assunto. Para terminar, dar realmente os parabéns pelo vosso resumo, pelo documento que fizeram chegar, e dizer-vos que, mesmo em relação às regalias fiscais que foram apontadas, será realmente muito importante nós também avaliarmos e vermos as que serão possíveis, outras serão mais difíceis, mas julgo que haverá aqui possibilidade de fazer aqui algum apontamento em termos do grupo parlamentar. Desejar-vos boa sorte, continuar o vosso trabalho. Acho que formar realmente melhor, sem especulação, será o mais importante, tendo aqui em conta que a União Europeia é um bocadinho rígida em relação às normas para colocar um preço único na carta de condução, mas que talvez passe por termos aqui uma fiscalização da publicidade enganosa. Muito obrigada e bem-aja. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria informar as escolas de condução que o Sr. Deputado Bruno Dias, eleito pelo PCP, membro efetivo desta comissão, me pediu que lhes transmitisse que não está presente nestes trabalhos porque está noutra comissão parlamentar também, com assuntos importantes em mão, mas que está a acompanhar o que aqui se passa e que, naturalmente, se assim entender, também tomará as medidas adequadas. Portanto, foi isso que me pediu para transmitir, e eu diria agora a palavra às escolas de condução unidas para, nestes 10 minutos finais que têm, usarem da palavra se assim entenderem. Sim, vou começar eu, então eu sou a Heloísa Rodrigues, vou começar e depois vou passar a palavra aos meus colegas. Respondendo à doutora deputada do PS, a doutora Cristina Moreira, relativamente ao selo de qualidade, portanto, a nossa ideia seria, fazer uma percentagem relativamente à taxa de aprovação nem sempre é concreta. E quando nós vemos no IMT as taxas de aprovação, a contabilidade que é feita para chegar àquela percentagem não é muito justa, digamos assim. Então seria, sim, por exemplo, passar por inquéritos finais ao candidato, que teriam de ser obrigatórios. Portanto, ele responder a um inquérito rápido e sucinto, e sim, por exemplo, basear também no grau de sinistralidade dos candidatos em si. E, acima de tudo, a capacidade de resposta da escola de condução a nível de qualidade de formação e conseguir responder de variedíssimas formas ao candidato, que seja na assiduidade, que seja na capacidade que tem de sintetizar matéria, de acompanhar o candidato, a qualquer momento. E, portanto, todas essas mais-valias e todos esses meios de avaliação deveriam pesar depois para realmente se dar a qualificação à escola. Portanto, e aí acabamos por deixar um bocadinho na mão dos entendidos, que são vocês, qual é a forma mais legal de vir chegar. Passo a palavra aos meus colegas. Muito obrigada. Talvez o meu colega Alexandre. Sim. Estou? Sim. Estão a ouvir? Estamos a ouvi-lo, Alexandre. Sim. Respondendo ao Sr. Deputado do PSD, que eu peço desculpa porque não fixei o nome. Jorge Mendes, Sr. Deputado Jorge Mendes. Agradeço. Falando aqui sobre o IUC, na proposta que a gente enviou para os senhores deputados e para a Assembleia da República, o que a gente pede é que não é a eliminação do IUC durante os vários anos. A gente o que pede é a eliminação do IUC num período de 3 anos no máximo, para a gente poder alavancar as escolas de condução.
como já foi dito aqui pelos meus colegas, eu volto a lembrar. Isto é um setor que está em decadência, é um setor que está a cair muito e com esta pandemia que ninguém estava à espera, isto é mesmo assim, nós estamos com sérias dificuldades em levantar a escola. E por isso, estas situações de ajuda que por parte do Governo tem a entender possam ajudar, ainda vai nos favorecer. Em relação à situação que o senhor deputado Jorge Mendes falou sobre as aulas de cidadania, isto é assim, quem dá estas aulas são professores que muitas das vezes estão a queimar tempo, está a entender? Porque isto é que é mesmo assim, queimam tempo. Ora, nós temos formação específica de instrutor. Isto é uma situação que não é que eles não saibam, mas eles podem não saber explicar as coisas. Porque se a gente chegar a determinada altura em que vamos ter o aluno aos 16 e aos 18 anos, a gente verifica que as aulas que foram dadas ao longo dos anos atrás, essas aulas pouco ou nada serviram de efeito. O que a gente pretende com esta situação de que o instrutor possa ajudar as escolas de condução, vai ajudar também na sinistralidade do país. Que a sinistralidade em Portugal, como os senhores sabem, é muito má. De qualquer maneira, agradeço ao deputado, à senhora deputada do PS e do PSD, a amabilidade que tiveram para nos ouvir. Obrigado. Muito obrigado. Ainda tem tempo, não sei se há mais alguém que quer usar a palavra das escolas. Muito boa tarde. Vou aproveitar a palavra, o pouco tempo que temos para suscitar as diferentes ideias que aqui foram ditas. No fundo, os meus colegas acabaram por abordar os assuntos mais pertinentes que nós tínhamos para apresentar em Assembleia. Desde já, obrigado por nos estar a ouvir. Eu sou aqui um bocadinho, o velhinho aqui da situação, já sou instrutor quase há 30 anos. Eu vi as escolas a funcionar de uma determinada forma, é evidente que vi também a taxa de natalidade regredir e sabemos perfeitamente que o que era há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, onde eu já estava na formação, não é o que é atualmente. Que as situações não acabem por se degradar ainda mais. Efetivamente foi o que aqui foi dito e verdade que a doutora, se não estou enganado, foi a doutora Cristina Moreira que falou na situação de um valor apropriado para a Carta de Condução, que são normas que a União Europeia não permite. No entanto, provavelmente haveria a possibilidade de tabelar um valor da aula prática. Nós sabemos, nos diferentes tempos que nós tivemos cartas, vejo aí pessoas com mais idade, outras com menos idade, e aí há 30 anos atrás, enquanto a formação prática totalizava 25 horas, 25 aulas de 50 minutos, o que faz 20 horas de condução, nesse momento são 32 horas de condução que o formador tem que dar ao seu candidato para a carta de condução. Isso totaliza o quê? Isso faz com que muitas das vezes, aqui a Heloísa já falou nos diferentes valores que existiam há 20 anos atrás e 30 anos atrás, e que os valores estão completamente dispares entre remuneração instrutor, também ordenado mínimo, valor de carta de condução. Há aqui valores que estão a meio, outros que estão o dobro, e claro que não houve um acompanhar da situação. Isso faz com que, no fundo, isso vai fazer com que a formação, e isto nós sabemos e todos nós sofremos um bocadinho na pele essa situação, nós sabemos que muitas das vezes o setor do ensino de condução automóvel é um setor que está descredibilizado, e descredibilizado por as diferentes situações que ocorrem, porque nós sabemos que, e o IMT sabe, e não é fácil o IMT fiscalizar as diferentes escolas de condução derivado dessas situações. Nós temos candidatos que saem com 20 horas de formação, tem outros que saem com 32, e isso faz com quê? Porque uma escola de condução que tem um valor de uma carta de condução a 450 euros não consegue dar uma formação de qualidade ao candidato.
Isto, quando se dá uma formação de qualidade ao candidato, é evidente que o valor referência da carta de condução não pode ser 400 euros de maneira nenhuma. Não pode ser 400 euros de maneira nenhuma. Por isso é que o setor de escolas de condução está um bocadinho descredibilizado, e se formos ver e fazer uma análise do que está em relação a muitas pessoas, se calhar é um setor onde depois acaba por existir alguma, não digo corrupção, mas acaba por haver ali alguma descredibilização em relação ao trabalho de um instrutor e em relação ao trabalho da escola de condução. Por isso é que nós nos propusemos, eu sei que não é fácil o valor referência de uma carta de condução, mas pelo menos de uma aula de condução já ajudaria nesse aspecto. E o que é que acontece? Nós sabemos que os candidatos de carta de condução, nós no fundo, nós estamos a proporcionar uma melhoria na segurança rodoviária. E nós sabemos, e o Governo ainda mais sabe, que os acidentes ficam caros ao Governo. Tanto pelas situações de internamento de pessoas, seguros. E se as pessoas forem mais bem preparadas para a vida de condutores, é evidente que provavelmente os acidentes não ocorreriam com tanta frequência. Houve aqui uma situação que não foi falada, não sei se posso acrescentar essa parte, por exemplo, como noutros países, provavelmente a carta de categoria B aos anos, depois com um acompanhamento de um tutor ou de um pai ou de uma mãe, até aos 18 anos e depois fazer o exame, por exemplo, como acontece em França. E isso vem trazer benefícios a nível de quê? O condutor aos 16 anos vai conduzir, vai tendo as suas aulas práticas, vai conduzindo, e aos 18 anos nós sabemos, e todos nós já passamos por essa situação, quando nós temos um documento que é uma carta de condução e um veículo nas mãos, aquela idade permite um bocadinho o estado de euforia. E claro que depois, após essa situação do estado de euforia, é que nós temos a sinistralidade elevada como temos no nosso país. Pronto, do resto, acho que os pontos fulcrais foram falados aqui pelo grupo. Desde já mais um obrigado ao grupo parlamentar por ouvir as nossas preocupações, no fundo. Deixa-me, ainda me está a ouvir, está? Estou sim. Muito obrigado. Deixa-me só fazer uma pergunta, que aqui os senhores deputados me pediram para ser porta-voz, e para terminarmos, já temos aqui um bocadinho de tempo, mas para terminarmos mesmo, só duas perguntas que estão relacionadas. Uma, falou no valor das cartas. Na vossa opinião, qual seria o valor justo para uma carta a nível nacional? E outra pergunta que vem no seguimento desta é se tem essa opinião, se a vossa associação não estaria, é uma associação, não é? Ou não? Penso eu. É uma associação. Se a vossa associação não estaria empenhada em também estipular aqui, ou ajudar a que se estipulassem valores justos e médios para o território nacional, pelo menos devidamente balizados. Bom, foram perguntas aqui que os senhores deputados me pediram para ser porta-voz, e pedi-lhes também para pudéssemos compreender melhor estas questões, que se pudesse esclarecer, agradecíamos, de forma sintética, que estamos mesmo a terminar o tempo. Muito obrigado. Sim, não sei se vou eu abordar essas duas perguntas. Efetivamente, nós temos uma associação, que é a Associação Nacional dos Industriais de Condução Automóvel, que é a ANIECA, e estou a falar no caso das empresas, escolas de condução. Eu tenho empresa, sou também instrutor de escola de condução noutra escola de condução. Temos a ANIECA, efetivamente, não querendo entrar em conflito com outras situações relativamente a outras instituições, nós já tivemos várias reuniões, e tivemos uma reunião com a ANIECA, foi produtiva. Agora, o que é que acontece? É evidente que nós somos um grupo onde temos perto de 300 elementos. Desses 300 elementos, e isso foi fundado no dia 13 de março, no fundo no dia que foi abordada a pandemia, temos cerca de 300 elementos. Temos uma recolha a nível nacional dos diferentes problemas. Desses 300 elementos nós fazemos parte, instrutores e escolas de condução.
A ANIEC unicamente é uma associação de industriais de escolas de condução. Pronto. Nós temos outra visão e temos outra forma de ver as situações, porque desse grupo, pois, no fundo é o respectivo trabalhador e industriais. E temos outra forma de ver as situações. Quanto ao valor da carta de condução, se calhar eu sou um bocadinho subjetivo em relação a essas situações, mas no que me parece, e nós muito rapidamente fazendo uma abordagem a essa situação, se soubermos que um condutor a candidato de carta de condução tem que frequentar 32 horas de condução, mais o tempo que vai perder em exame, mais as 28 horas de teóricas, que é o código, mais o tempo de exame, mais a inscrição, aqui a falar que para um instrutor a trabalhar 40 horas semanais, esse tempo já está ultrapassado. Esse tempo de um único candidato está ultrapassado. Isto totaliza o quê? Tendo em conta que o instrutor tem uns 380 euros de ordenado, repara uma coisa, desse valor da carta de condução, provavelmente 900 e qualquer coisa euros seria o valor correto de uma carta de condução. Ou então, partindo para um valor, são contas que nós fizemos e elaboramos, partindo para um valor mais ou menos real, rondava os 19 euros, o que não é totalmente desadequado, rondava os 19 euros por aula de condução. Porque nós, quando vamos a uma oficina, e toda a gente se calhar tem noção e tem ideia do que qualquer pessoa, quando vai a uma oficina, paga à hora do veículo, paga entre 30 e 40 e qualquer coisa euros. Por isso, nós desses 19 euros inerentes em relação a exames, inerentes ao combustível, ao veículo, não está totalmente desadequado. E já seria uma grande ajuda nós termos um valor tabelado, pelo menos, ao não ser por uma carta de condução, porque depois acresce serviços, acrescem outras situações, mas pelo menos se houver um valor referente a cada aula de condução, já é uma grande ajuda, porque depois acabamos por partir para não é uma guerra, mas pronto, acabamos por partir por coisas menos ilícitas, por o setor do ensino de condução ser descredibilizado. Muito obrigado, sim. Acho que estamos esclarecidos. Queria uma vez mais agradecer a vossa presença. Deixe-me só dizer aqui uma coisa rápida, por favor, só mesmo um segundinho. Como disse o colega Vítor, o nosso ensino, a nossa escola de condução, depende essencialmente dos nossos funcionários. Se nós conseguirmos melhorar a situação das empresas, muito mais facilmente melhoramos a condição dos nossos industriais, porque é uma profissão de risco constante e que infelizmente é muito mal paga. Portanto, nós conseguindo melhorar a nossa situação financeira enquanto empresas, também vamos ter uma capacidade de conseguir melhorar a condição financeira dos nossos funcionários, que é tão importante, que é um emprego e uma função de alto risco e muito mal paga mesmo. Tendo em conta o que nós temos que fazer de 5 em 5 anos, formações pagas do nosso bolso, e que não temos, neste momento, um ordenado que seja compatível, efetivamente, com os riscos que nós corremos. E só para terminar, se depois for do vosso interesse que vos seja enviado um dossiê com todas estas propostas, mas de uma forma um bocadinho mais abrangente, portanto, não tão resumido como o documento que vos foi enviado inicialmente, teremos muito gosto em enviar-vos esse dossiê que já está previamente elaborado. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que sim, podem enviar essa documentação, é sempre útil. Enviam para o e-mail da nossa comissão que já têm e os serviços parlamentares distribuirão pelos senhores deputados e respectivos grupos parlamentares. Eu queria agradecer-vos uma vez mais os contributos que nos trouxeram, também desejar-vos boa sorte, sobretudo neste período tão difícil que atravessam e que todos atravessamos, e dizer-vos que foi um gosto tê-los recebido virtualmente desta forma, mas tê-los recebido e agradecer-vos uma vez mais, sendo que, apesar de ter sido por videoconferência, os vossos contributos estão devidamente registados pelos grupos parlamentares e não perdemos nenhuma eficácia nesta metodologia. Muito obrigado, boa sorte e bem-ajam.
Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada por nos ouvirem. Muito obrigada. Obrigado, nós. Obrigado. Obrigado.